Diagrama de fases do sistema açúcar-água. O diagrama de fase é essa representação gráfica que mostra a interação entre os elementos que compõem esse sistema em função da variação da temperatura, representada nesse eixo, e da composição do percentual dos dois elementos, representado por esse eixo. Esse sistema ele é composto de dois componentes, obviamente, o açúcar e a água. A proporção desses dois componentes, a soma dessa proporção, vai ser sempre 100%. Então, a gente percebe que se por acaso a gente tem 0% de açúcar, a gente tem 100% de água. Se a gente tem 20% de água, 80% de açúcar. E assim por diante. A soma dos dois elementos na mistura sempre vai ser igual a 100%. Nessa mistura, a gente diz que o açúcar é o soluto, ou seja, é aquele que se dissolve no solvente, que é a água. Além disso, é possível perceber nesse diagrama que existem duas fases. Uma fase representada por essa região mais clara, formada pelo xarope, pela mistura da água com açúcar. Digamos que aqui a gente tem uma mistura homogênea. Não é possível perceber a separação entre a água e o açúcar. É a formação do xarope propriamente dita. Nessa região mais acinzentada, a gente tem uma outra fase, uma fase formada pela mistura do xarope juntamente com algum açúcar, que não será diluído, e a gente vai entender por que daqui a pouco. Para que a gente consiga entender isso, vamos imaginar que a gente tem uma solução de água e açúcar na temperatura ambiente, digamos 25 graus. Nessa temperatura ambiente, se a gente pegar um copo, um recipiente com essa mistura e colocar 50% de água e 50% de açúcar, nessa temperatura ambiente, após agitar essa mistura por algum tempinho, a gente vai conseguir fazer uma mistura perfeita. Não vai restar nenhum açúcar dentro do copo. Vai ficar muito bem misturado. Vai ser formado o xarope. Porém, se a gente começar a acrescentar mais açúcar e aumentar a proporção de açúcar em relação à água, levando essa proporção de açúcar para algo em torno de 70%, então nesse caso a gente teria 70% de açúcar e apenas 30% de água. Quando a gente faz essa mistura, a gente vai perceber que uma porção do açúcar, mesmo que a gente fique agitando essa mistura durante muito tempo, ela não vai se dissolver na água. Então, nessa proporção de 70% e na temperatura ambiente, a gente vai ter uma fase composta de xarope e um pouco de açúcar cristalizado, açúcar no estado sólido, provavelmente decantado no fundo do recipiente. Isso acontece porque a gente diz que essa mistura ela tem o que a gente chama de limite de solubilidade, que isso é simplesmente uma quantidade máxima do soluto que consegue se dissolver no açúcar. Esse limite de solubilidade está representado por essa linha praticamente vertical. E para temperatura ambiente, a gente percebe que esse limite de solubilidade é em torno de 64% a 65% de açúcar. Então, se você ir na sua casa pegar um copo de açúcar e misturar um pouquinho de água nessa proporção, em torno de 65% de açúcar e 35% de água, você vai estar trabalhando no limite máximo de solubilidade do açúcar na água. Se você aumentar um pouquinho essa proporção, mesmo que seja apenas em torno de 5%, você vai perceber que nem todo o açúcar vai se dissolver na água. Ocorre que esse limite de solubilidade é altamente dependente da temperatura. Se por acaso a gente elevar a temperatura dessa mistura para uma temperatura em torno de 80 graus, a gente vai perceber que o limite de solubilidade da mistura vai aumentar.
vai aumentar para aproximadamente 75%. Então, quando a gente aumenta a temperatura da mistura, a gente consegue dissolver um pouquinho mais do açúcar. Ao invés de apenas 65%, agora a gente vai conseguir dissolver algo em torno de 70%. Muito obrigado e até a próxima.